Aí, Wilde, quanto tempo, hein, cara? Beleza? Já é. Já é. Quer dizer que você tá escondendo aqui agora? Tô me escondendo aqui. Mudei ali pra essa área, né? É, Essa área que tem mais água, mais... legal. tem outros potenciais, assim, né? Essa é a sua casinha? Essa que eu tô morando agora, mas tem uma outra casa maior lá em cima. Aham. Então, ó, a gente tá chegando e na verdade eu não sei nem o que você vai contar pra nós dessa vez. Eu tinha pensado da gente conversar um pouco sobre... Tem muita gente querendo montar um negócio rural. Aham. E tem muita gente com dificuldade para montar um negócio rural. Tem gente que tá chegando da cidade, né? Maioria das pessoas que estão se mudando da cidade para o campo. Legal. E aí o que eu pensei, como a minha roça tá parada, né? Uma das reviravoltas que rolou é que eu tive um acidente de moto no passado e fiquei um tempo sem andar. Então a minha agrofloresta tá no mato ali. Sei, virou Ainda mais não- floresta do que agro. Tá um pouco meio pasto, meio floresta. Tá, Mas aí eu pensei a gente tomar um café legal, ótimo. e falar um pouco sobre dicas para como montar um negócio rural. Beleza, Assim, ótimo, os erros que eu perfeito. tenho visto as pessoas cometer, né? Beleza. E a gente Wilde. pode olhar a casinha que tem bastante bioconstrução lá também. A gente fez, tem? eu, a Aline, mais algumas pessoas assim, com as próprias mãos, de novo, né? Legal. Ô, Wilde, então vamos falar onde que a gente tá e diz rapidamente quem que você é para se situar, porque tem gente que não conhece você dos outros vídeos, né? Sim. Então, meu nome é Wilde Itaboraí, né? Eu sou produtor rural e também sou consultor tanto para economia agrícola como para sistema agroflorestal, né? Uhum. Que eu gosto mais é de falar da técnica da agrofloresta, mas a gente acaba trabalhando com viabilização da propriedade rural, a partir das experiências que eu tenho na minha e nos outros projetos que já trabalhei. Legal. E aqui nós estamos hoje em... A gente está em Gonçalves, no bairro do Três Barras. Uhum. Esse aqui é um bairro bem interessante, porque é um bairro que surge a partir de uma família só. Então eu sou um dos únicos aqui no bairro que não é da família, do original do Você bairro. é o invasor. Eu sou O alienígena. O forasteiro aqui, Forasteiro, né? Que vim lá do Córrego da Foice, né? Onde era o meu outro sítio. Para cá, né? Atrás de uma área com outras oportunidades, com mais água, né? Aqui, porque lá era poço, aqui a gente tem cachoeira, a gente tem mais nascente. Muito assim. melhor, né? E uma área maior também. Tá. Só que aqui tem uma parceria com tem outros dois donos aqui, ó. Aham. Wilde, então, mas aí você dá consultoria, se a pessoa pedir, vocês estão dando vivências, como é que tá esse lado aí? Eu dou curso de sistema agroflorestal e dou muita consultoria. Eu tenho feito muita coisa, assim, além dos cursos de agrofloresta, que eu praticamente não faço mais no meu sítio. Eu tenho feito consultoria assim, a pessoa... Que nem quando você vai comprar um carro, aí você leva um mecânico junto, né? Ou você leva o carro no mecânico. Entendi. Aqui no mundo rural, assim, né, para as pessoas comprarem um sítio, leva o Wilde junto. Levo o Wilde para poder olhar o sítio e ver assim. Legal. A pessoa fala assim, eu quero ser autossuficiente. Esse sítio viável. Dá para o que eu quero? Eu quero ser produtor de café. Esse sítio dá para produzir café? Quanto, né? E também assim, comprei um sítio agora, o que eu faço? Né? Sim. Às vezes as pessoas têm ideias tão mirabolantes assim, eu vou trazendo de novo para a realidade. Para real, né? Então eu tenho feito consultoria desses dois tipos. Ainda faço, às vezes, assim, cursos de agrofloresta, introdução ao sistema agroflorestal, de 3 dias. Aqui mesmo, nesse local? Aqui eu fiz antes do acidente, ainda dei curso assim. Mas no último ano, consegui alguns parceiros que toparam fazer, assim, o curso continuado de 1 ano. Então o cara tem uma fazenda, tem uma equipe, e aí eu vou treinar a equipe dele durante a equipe da fazenda durante 1 ano. Eu vou acompanhando todos os ciclos. Para essa fazenda? Para essa fazenda. Ou num assentamento lá no Maranhão, estou trabalhando com áreas de assentamento. E aí tem um grupo de produtores querendo fazer agrofloresta. Só que eu fui lá e dei um curso de 3 dias. 3 meses depois eu falei assim, como é que tá aí? Ninguém sabe mais o que fazer, porque as árvores cresceram e agora como é que colhe, como é que não colhe, preparou a terra de um jeito, né, correndo para o curso. Então assim, preparar a terra no outro mês, plantar as primeiras coisas, depois colher, fazer um manejo. Porque aquilo mais estendido, você fala, um curso mais estendido para a pessoa pegar pelo menos fases. um ciclo, um ciclo de plantio, legal. manejo, replantio, né, e continuação, que é o ideal para quem quer viver de agrofloresta, ter uma formação continuada.
Legal. Porque a gente não pode, as pessoas minimizam muito, assim, mas me ensina aí como é que é. Ensina rapidinho, É tipo assim, a tocar fórmula violão, mágica, né? Me ensina a tocar É. Chico Buarque aí. Não é assim, né? Tá certo. É uma Aquela construção. aula que você deu em São Bento, do São Bento Sustentável, aquela aula que a gente gravou lá, nossa, você vai falar pro Chico daquilo também? Ou? Então, o que eu fiz lá, um mini curso, isso é legal também, eu faço bastante assim, mini curso de alguma coisa, né? Mini curso de horta em vaso. Mas é um aperitivo, né? de repente. Exatamente. Lá no São Bento Sustentável, que é um evento que acontece todo ano em São Bento, a gente fez compostagem, como montar uma composteira, qual que é o princípio da compostagem, como é que pode fazer em casa, Coisas né? pontuais assim que dá pra você Aí já dá pra você fazer numa aplicar, tarde, né? A gente, às vezes, a convite de algum proprietário, de alguns amigos que querem fazer, né, que tem quintal e tudo mais, um curso só de horta orgânica também. É legal que você tem tempo de aprofundar numa coisa só. Aí a pessoa começa a perguntar assim, mas e se eu quiser plantar uma goiabeira, uma jaqueira, um café junto? Aí é outro curso. Legal. Então, pequenas oficinas assim também. Tá. Eu venho dessa área do meio ambiente, né? Assim, conservação, agricultura indígena, áreas protegidas, parques, reservas, e como as pessoas que vivem dentro dessas reservas viabilizam a vida delas ali com segurança, com felicidade, com dinheiro para, né? Sejam os povos indígenas, sejam os seringueiros, castanheiros, né? Na Amazônia, Ou urbanoides também, né? Que queiram. Ou pessoas urbanas que se mudaram, né? Assim, para a cidade precisam reconhecer esse novo... Reconectar, né? Com a Exatamente. natureza. Legal. Esse novo tipo de vida. Vamos tomar um café? Senão eu vi que você gosta de falar e eu gosto de perguntar, o negócio vai longe. Vamos lá. Vamos lá. Uma outra coisa que É pra gravar já? Não. Se quiser gravar, depois você edita aí e tira o que for inútil. Olha, o que você fala uma Mas coisa, né? vocês estão com o celular no bolso ou não? O meu tá na mochila. Modo avião, né? Acho que tem que ficar mais pra cá. Fala aí, Wilde, qual que é a sua ideia? Uma coisa assim, acho que é parte do meu trabalho, né, da vivência, assim, do costume, conseguir olhar uma área e imaginar o que ela pode ser também, né? Parte dessa ideia de ajudar as pessoas a, depois que compram um sítio, a reformular ele, eu me sinto assim o prazer da minha vida é transformar paisagens, assim, né? Uhum. Então aqui, como eu sou geógrafo também, né? Eu fiz graduação em geografia e depois fiz mestrado em economia agrícola. Que legal, eu nunca soube disso. Eu fiz faculdade de geografia. Então o meu olhar também para a natureza, ele é um olhar que tem um pouco da vivência, muito da vivência, né? E um pouco de teoria também dentro da geografia, né? Então aqui você vê que tem uma vegetação que ela é diferente, uma vegetação de mais água. Uhum. De lugar que indica de lugar água, né? que indica água. Então você vê uma transição da braquiária, da braquiária comum para a braquiária do brejo e da braquiária do brejo para o lírio do brejo. Sim. Né? Que é esse que a gente também chama de gengibre branco e tudo mais. Desde lá de cima. Então isso indica fortemente que havia aqui um curso d'água que foi interrompido pela estrada lá de cima, pela outra estrada da casa, e que foi também assoreado... Pelo represamento de alguns outros lá pra cima, né? E também por conta de muito tempo batendo isso aqui com gado, né? Uhum. E aí ele vai assoreando... Né? Ele não só impermeabiliza pela compactação, mas também assoreia, assim, né? Aonde você tem uma valetinha, para a água correr, o gado vai pisando ali e ela vai ficando mais reta, né? Então uma das propostas aqui, que vai agregando valor ao sítio, é pegar uma reta escavadeira, que agora vai ter que ser de esteira, e recuperar esse curso de água que tinha aqui. Buscar o curso e abrir de Exatamente, novo. Porque aqui o lençol freático aqui, ele está muito perto da superfície, né? Ou seja, ele está muito alto aqui. Então essa construção aqui mesmo, para fazer a fundação dela, bateu na água, mesmo ela estando a mais de 30 metros do curso. Porque os outros, o escoamento... Espalhou a água, né? Exatamente. O escoamento da água ali, ele foi pelo gado e tudo mais. Principalmente pelo gado e pela estrada lá de cima. Porque essa aqui, que eu falei, a gente está no bairro das Três Barras, né? Que são as 3 barras do rio Lambari, que é o mesmo que passa lá embaixo. No bairro do Lambari, na barra do Lambari lá, e que vai dar lá no Sapucaí, perto da estrada.
essa estrada de terra que a gente tem aqui, lá em cima está o Portal de Gonçalves. Aquele telhadinho lá. Não sei se você consegue pegar aí. Dá pra ver, sim. Então antes de existir essa estrada de asfalto, 30, 40 anos atrás, Era por aqui? era por aqui o caminho. Ah, Só que esse caminho é muito íngreme e é de terra ainda, então é difícil passar quando chove. Então por lá, tanto que aqui tem 1,5 km, 1 km até a cidade, e pela estrada são 4,5 km. Então foi feito um caminho menos íngreme, né? íngreme. Então a abertura dessa estrada aí, ela trouxe, aqui que a gente fala que está jusante da estrada, né, abaixo da estrada, no caminho da água, trouxe alguns prejuízos aí, como esse, por exemplo, que precisa recuperar. Tá. Então a beleza, eu gosto de lugar que tem que recuperar, porque ele Porque aí tem trabalho pra fazer, né? vai transformando, né? É, você vai buscar entender o que ele era antigamente, né? Originalmente, Tentar né? recuperar a paisagem. É original, O né? próprio trabalho da agrofloresta é um pouco isso, né? É a gente criar um ambiente mais parecido com o que havia de ambiente natural nesses lugares degradados, como é o caso aqui do Sudeste, assim, E tornar produtivo. e tornar ele produtivo, Legal. trazendo de volta as espécies que gostam desse ambiente, né? Eu tô vendo uma árvore ali atrás que eu gosto muito dela, não sei porquê. É o mulungu, né? Essa aí. Essa árvore aí é dessa região aqui. Olha, eu acho que ela é nativa daqui ela é nativa no Brasil, ela ocorre, eu já vi ela ocorrer na Amazônia, Ah, é? na Mata Atlântica, mais para o Nordeste, também na transição para Caatinga, ali naquela área de... E ela dá grandona assim? Não, né? Daí ela dá menor, né? Da grandona, sim. Dá também? É porque ali tem uma área de transição, né, da Mata Atlântica para tá. Caatinga. Eu já vi ela ocorrer lá, e aqui ela tem bastante também, né? Aqui na Mantiqueira, pelo menos, e nessa região do Vale do Paraíba tem bastante. Legal. Ela tem uma madeira menos densa, né? É mais mole, né? Então ela é boa para moldar e para fazer artesanato, outras coisas assim. E do lado ali me parece que é uma aroeira também, é isso? Então, parece, eu acho que é aroeira também. aroeira. Se você, a aroeira, Cheirar, tem um exatamente, odor tem um cheirinho de característico, né? manga verde assim, né? É. Então ali por esse odor ali, mas tô esperando ela dar umas florzinhas Pra pra confirmar. ter certeza, Legal. Então tá bom. Ô Wilton, você quer falar mais alguma coisa da regeneração aqui do local, não? Porque eu já tô vendo que tem muita espécie nativa aqui, né? A Então, minha aqui- pergunta, quando eu falei do mulungu, é assim, conserva tudo ou tem algumas que você tira? Como que é? Então, eu não tiro nada aqui, né? Nada? Nada. Essa é uma regra sua. É. É. Assim, a gente vai... A ideia da agrofloresta, não lembro se eu já falei isso em outro vídeo, mas o princípio da agrofloresta é otimizar os processos de vida. Então a gente tem aqui uma área que não é natural da região, então é uma área modificada, degradada para se transformar em pasto, que é a história de maior parte das terras aqui seja da Mantiqueira ou da Mata Atlântica, né, do Sudeste. E aí a gente tem um processo de recuperação que a gente pode olhar ali assim, que esse capim, né, do pasto, ele vai crescendo, vai deitando e começam a vir outras espécies. Esse alecrim do campo, começa a vir o aça-peixe, o rabo de burro. A gente começa a ter espécies que são ainda espécies pouco exigentes, né, espécies, vamos chamar assim, de secundárias, assim, espécies que vêm em áreas degradadas, então elas são pouco exigentes. Conforme essas espécies vão morrendo, elas vão formando matéria orgânica e vão criando condição para vir espécies mais exigentes. O molongó, vamos colocar assim, um cedro, né? Umas espécies de árvores nativas mais exigentes, que a gente vê em florestas primárias. Elas precisam dessa condição de solo e dessa condição de ambiente. Então essas primeiras espécies, que vêm depois que você abandona um pasto, assim, abandona no sentido de deixar ele se regenerar sozinho. Não coloca mais gado para Exatamente. pastar, né? Elas criam condições tanto de solo como de sombreamento, né? Porque tem muitas espécies de mata primária que ela precisa da sombrinha da outra árvore Além do solo, né? para depois tomar o sol e ela conseguir crescer. Enquanto ele é um bebezinho, ela está protegida ali. O que a gente faz na agrofloresta é otimizar esses processos. Tá. Minha primeira chácara que eu tive, assim, lá em Manaus ainda, tinha uma chacrinha do lado que estava uma área de capoeira, em regeneração. A minha
eu fiz esse processo, foi a minha experiência prática com agrofloresta minha. Em Manaus é mais fácil de fazer do que aqui? Então, vou chegar lá. É isso que eu tô querendo saber. E aí eu deixei uma área regenerando, que era do meu vizinho, não era minha, mas ele não ia mexer ali. E derrubei a minha e fui otimizando os processos de vida. Com a minha intervenção para recuperar a área. Gerando... Ali não tinha... Naquele momento eu não precisava gerar tanta renda. Mas eu fiz um plantio de cacau pequeno, ingá, algumas frutas, verduras também, mandioca, pimenta e algumas coisas de lá. E em 4 anos depois, aquela área tinha dado, 10%. E a minha área tinha dado 300%. Então a intervenção foi favorável. Porque eu fiz uma intervenção favorável, otimizando os processos de vida. Como é que isso se traduz? Como que isso se traduz nesse exemplo? Então aqui eu não vou tirar ninguém que esteja dentro dessa escadinha do processo regenerativo. O que eu vou fazer é, se eu esperar esse capim crescer e ele sozinho deitar até que ele próprio abafe as sementes para que não nasçam novos ramos de capim. Esperar os 3, 4 anos desse açapeixe cair sozinho e apodrecer. Então o que eu faço? Eu roço o capim. Se não tiver capim, eu planto capim, roço capim, roço açapeixe, picoto ele, espalho no chão, junto o material que está espalhado em, vamos dizer, 10 metros quadrados, em 2 metros quadrados para otimizar isso. E ali eu começo a criar condições mais rapidamente para poder colocar as espécies mais exigentes. E aí viabilizo isso, seja com verdura, com outras coisas. Então, otimizar os processos de vida é a máxima do que é agrofloresta, assim, né? Que legal. O resumo numa frase. E aí você tinha perguntado se é mais fácil fazer em Manaus, isso, né? Porque é mais rápido lá, mais quente, mais úmido. É muito mais rápido. Em 2 anos, 2 anos de Manaus é 10 anos de Mantiqueira, né? Pois é. O que um ingá lá em 6 meses você tem esse ingá de metro, Sei. que eu gosto muito de trabalhar com ele, assim, em área mais quente. Muito melhor que eucalipto, muito melhor do que todas essas espécies em áreas quentes. Em áreas quentes, tá. E que tem mais chuva, né? O clássico do que a gente chama de tropical, assim, que aqui é um tropical de altitude aqui na Mantiqueira, né? O clássico que a gente chama do clima tropical, chuvoso, quente, né? Que gira, que cicla muito rápido. Eu prefiro muito mais trabalhar com ingá, esse ingá de metro, não aquele ingazinho pequeno que a gente chama de... Lá no Amazonas a gente chama de ingá de macaco, né? Ingá de macaco lá. O ingá mirim, né? Esse pequeno. O ingá de vagem grande, ele tem um crescimento muito mais rápido. Ele tem uma brotação, pelo menos para mim. Aí cada um vai ter a sua experiência, né? E é nativo também, né, gente? É nativo. Daqui, né? E lá na Amazônia é muito difícil, assim, até achar eucalipto. Tem várias áreas que você não pode fazer grandes plantios de eucalipto. Mas enfim. Lá em 6 meses você tem um ingá com 3 metros, 4 metros. Uau. Né? Já fornecendo muita biomassa, muito mais rápido do que eucalipto. Do que você plantasse. Então... Você tem essas vantagens, assim. Então, eu posso trabalhar com... É bem rápido para plantar cacau, pimenta, mandioca, o ingá, outras frutas tropicais. Então, para isso, realmente é muito melhor. Mas quando você imagina tudo que é muito mais intenso, é muito mais calor, é muito mais mosquito, é muito mais chuva, é muito mais de tudo. De tudo. Entendeu? Quando você acelera, você também tem que estar nesse... Você também tem que estar acelerado. Tem que estar acelerado. Agora... a gente tem que considerar um pouco das espécies que cada lugar possibilita. Não existe plantar brócolis na Amazônia. Você não planta brócolis na Amazônia. Só se for na estufa. Você vai uma estufa com ar-condicionado, entendeu? Porque você vai ter que baixar a temperatura, né? Tem uma amiga que ela aceitou o desafio lá, falou, eu vou produzir brócolis aqui. Cara, ela botou insumo, colocou, cuidou ali que nem um filho. E deu assim 5% das flores que dá num brócolis que eu largo no mato aqui na Mantiqueira. Uau. Então deu. Mas o trabalho, né, não vale a pena. Então assim, você nunca vai plantar morango, brócolis, framboesa, amora, né? Coisa de clima frio, essas coisas né? de clima frio. Nem temperado de repente, né? Nem temperado. Lá é clima tropical quente, então você tem que adaptar o seu mercado, a sua cultura alimentar e comercial para aquelas espécies.
Legal. Isso Então, é importante. As pessoas às vezes vêm com um sonho, né? E quer sim. implantar aquele sonho ali num lugar inadequado. Eu costumo falar assim, naquele outro sítio, no sítio dos ipês, durante algum tempo, sobretudo na pandemia e durante um tempo que eu entregava cesta, eu tinha uma diversidade de mais de 40 plantas cultivadas. Mas as que eu trocava com os meus parceiros, assim, Sim. davam umas 50, 60 variedades ao longo de um ano, né? Coisas sazonais e várias espécies de verdura, legume, fruta. Então eu era mais ou menos autossuficiente. Era uma época que eu chegava no mercado e comprava cerveja, vinho, macarrão. Ah, sei. Comprava o que você não produzia, Comprava né? o que eu não produzia e era nem muito o pouca sal coisa. E o querosene da turma, exatamente, antigamente. sal e querosene. Então, e é isso. Meu gasto era mais ou menos esse. De resto, mas pelo meu capricho. Eu poderia ser autossuficiente ali se eu quisesse. Mas isso não se dá porque eu produzo tudo que eu quero comer, mas porque eu como as coisas que eu produzo. Então vamos lá, assim, se eu quero ser autossuficiente, para quem quer ser autossuficiente, né, e muita gente quer hoje em dia, o mundo tá muito doido, né, assim, estamos aí num Queria apocalipse. Depois pontuar sobre isso aí, continua aí, vai. Então muita gente que me procura está tentando criar um refúgio seguro para si, para a família, seja porque o mundo vai acabar ou porque as relações estão se radicalizando, os preços, você não tem controle dos preços que sobem, que descem, a pessoa quer um lugar seguro. Bem, cada um tem os seus motivos, mas o fato é que existe um prazer para mim, existe um prazer nessa autonomia. Só que eu não vou comer arroz, feijão, carne, né, e brócolis todo dia. Eu vou comer o brócolis na época do inverno, e no verão eu não vou forçar de produzir brócolis. Eu vou comer o que o verão me dá, né? Eu vou comer carne. Se você tem uma área maior, você pode produzir carne, para quem come carne. Para mim era o frango, né? Ovo, galinha caipira. Para mim o papo da minha autonomia alimentar é essa, quem quer criar peixe. Então você vai ter que adaptar, na verdade, a sua alimentação ao que a sua terra, o seu tempo é capaz de produzir. Porque o mais difícil da autossuficiência não é assim a terra, a produção, o trabalho, é a capacidade de planejamento. Porque para você colher cada coisa na sua, sobretudo quem faz, aí vamos entrar um pouco no âmbito também dos negócios rurais. Às vezes a pessoa quer dominar toda a cadeia, desde a semente para baratear o custo, até o processamento do negócio. Só que você vai ter que guardar ou adquirir semente, por exemplo, né, da variedade. A gente planta couve-flor. Couve-flor você tem, diferente do brócolis, você tem variedades de verão e variedades de inverno. Só que você não planta a semente, não começa a fazer a muda da variedade de verão quando chegou o verão. Você tem que fazer 1 mês a 2 meses antes. E você tem que ter um conhecimento sobre as mudanças que o clima vai ter. Então você tem que ter um planejamento de uma das suas 40 espécies. De uma delas, imagina. Para fazer, chegou setembro, chegou agosto, vou mudar a variedade de couve-flor. Vou mudar, agora vou fazer semente disso, vou fazer daquilo. Então, seja dominando a cadeia toda, ou só comprando as mudas de hortaliça, o mais desafiador já entramos em outro papo, né, que é a autossuficiência. Não, mas eu acho interessante isso. A capacidade de planejamento. E a capacidade de planejamento vem com experiência, com tempo, com formação, com estudo, né? Isso não é dado assim, né? O conhecimento rural, né, todos os vídeos do seu canal e agora do canal do Bambino também, eles trazem o conhecimento de pessoas que estão há muito tempo nessa estrada, né? Não vem a pessoa lá só porque ela veio da universidade, de outro lugar, achar que fala assim, não, é fácil, né? Outro dia eu li um artigo falando isso assim, muita gente procura essa vida no mundo rural porque o trabalho é fácil. Opa! Então vem. Essa é a grande ilusão, hein, cara? Nossa, que pessoa cabeça de vento, bicho. Mas você queria Então, o que eu queria aí é que essa coisa da autossuficiência, eu acho que ele vai um pouco na contramão daquilo que você está propondo, né? Que é a cooperação entre as plantas, né? E os animais e nós mesmos, né? E aí, você quer ser autossuficiente? Parece que você quer ser um quisto dentro de um corpo.
Sim. Não te parece isso também? Então... E é trabalhoso, né? Você ter uma doença ali contra todo mundo. Sim. Você tem que ser forte. Mais forte que o corpo, de repente. Ninguém é maior que o mar, né? Ninguém é maior do que o tempo e o fluxo das coisas que estão acontecendo. Então, assim, essa ideia louca que a gente vê muito nos Estados Unidos, tem um programa Preparados para o Fim. Eu já vi isso aí. Então, eu vi um desse para não querer ver mais. Você vê que metade do esforço das pessoas desse grupo aí, Preparados para o Fim, é armas. Para defender a sua propriedade das outras pessoas. Para se salvar em detrimento do resto. E daí? Você vai fazer o que sem o resto? É isso. Se a máxima da agrofloresta é otimizar os processos de vida, a máxima da autossuficiência e da vida no campo é ninguém chegar lá sozinho. Pois é. Se você... Por exemplo, eu chamo de autossuficiência, mas assim, eu gosto de comer um pão artesanal, de fermentação natural, um hambúrguer vegano, uma kombucha, uma cerveja artesanal boa. Eu não tinha, dentro do que eu chamo que foi a minha autossuficiência, aquele período, eu não tinha, ainda que eu tivesse conhecimento, não tinha tempo de planejar. Não tinha tempo, todas as coisas, vender e entregar. Então, parte da minha produção e das minhas relações, o que era legal, e ainda algumas são assim, não passam pelo dinheiro. Uhum. A minha autossuficiência é a autossuficiência do meu coletivo. Claro. Então eu troco as minhas cestas de verduras e frutas e legumes por kombucha, por mel, por um hambúrguer de girassol, né? Pelas outras coisas que eu não produzo porque eu não tenho conhecimento, não tenho tempo, não tenho material, não tenho maquinário. Beleza. Enfim, e cada um na sua. Então, mesmo para vender as coisas, se a gente vem com essa cabeça, e aí acho que a hora que a gente começar a falar dos negócios rurais também, assim, tem um pouco disso, é muito difícil, você não monta uma feira sozinho, né? Você não monta uma cesta, mesmo entrega de cestas, que é um modelo de negócio que eu gosto muito, eu não consigo plantar todos os itens de uma cesta incrível, eu preciso de um outro parceiro, né? Para poder fazer parte disso. Então, só para fechar, eu acho que a minha autossuficiência, meu conceito, ele inclui a autossuficiência de um coletivo. Legal. Relações extra-sítio, né? Porque tem acontecido muito isso, né, Chico, com esse tanto de gente que veio para a roça, durante e depois da pandemia, a pessoa traz uma mentalidade da cidade de concorrência e competição, né? E um medo de estar sendo passado para trás, num mundo que ele não conhece e tal, e ele chega aqui com essa cabeça. Então ele tem uma briga por cerca, de uma coisa que nunca teve, uma briga por estrada de servidão. Uhum. Você vê o cara tá com a reta escavadeira no outro dia, assim, sabe, na sua cerca, falando assim, não, é o meu direito. Assim, a lei da roça tem uma coisa que, assim, né, dá boa convivência com todo mundo, é um outro... Você precisa entrar, sair... A pessoa sai da cidade, mas a cidade não sai dela, né? Então, deixar um pouco de lado essa... Briga por água também, né? Briga por água, cara. Coisas do tipo... Essas coisas de represar a água, fazer um lago, a montante, que a gente chama na água para cima, assim, a montante da propriedade da outra pessoa que depende da água. O outro vai sofrer. O outro vai sofrer. O cara fala, tô no meu direito. Não é que é o seu direito, né? Mas, Wilde, não existe uma lei que proíbe você fazer reservatórios de água assim? Então, existe ou não? Aí a gente entra numa seara meio delicada, porque com isso também vem para o campo, atrás de uma certa qualidade de vida, pessoas que têm um poder e uma influência política e econômica, aonde a lei alcança pouco. Já respondeu. Mas também não quero deixar uma ideia pessimista, de que o campo virou uma zona de conflito. São coisas pontuais, assim, de pessoas que às vezes estão ainda com uma proposta erros, né? diferente. Equivocada um pouco, né? São erros que as pessoas... Isso é a minoria, né? Faz barulho, incomoda, mas é a minoria, não quero deixar eu acho que a gente tem que falar isso, que são coisas que a gente vai se deparar, né? E falar isso de repente é mais difícil, né? Porque... Assim, esse recado não é para as pessoas que estão sofrendo as consequências do outro. É para quem vem, às vezes teve gente que me ligou assim, me viu no vídeo e tal, me ligou e falou:
olha, eu não aguento mais a cidade. Esse telefonema foi clássico, eu recebi muitos telefonemas, esse foi o clássico. Aguento mais. O cara falou assim, eu não aguento mais a cidade. Na cidade, as pessoas estão todo mundo um querendo passar o outro para trás, ninguém respeita ninguém, tá todo mundo um querendo comer o outro, assim. Aí eu queria ir pro campo. Você não conhece ninguém que esteja assim, apertado, precisando de dinheiro, para me vender uma terra bem baratinha, e aí ele vira meu parceiro ali, tudo que ele produzir, 30% é dele. Gente. Aí eu falei, cara, você entende que na primeira parte da sua fala, você me disse que as pessoas da cidade estão, né, desse jeito. Você que tinha você essa paciência de falar pra que pessoa. você tá querendo me reproduzir expôs. a mesma coisa. Então assim, não conheço, cara. Não conheço. Se eu conhecer, eu vou alertar a pessoa que a terra dela está muito abaixo. E se ela precisar, eu vou ajudar ela a viabilizar a vida dela ali, para ela não precisar vender a terra dela para você, entendeu? Então acho que é um pouco... Tá! Esse é o resumo. Legal, cara. De algumas pessoas que vêm em busca desse Eldorado ali, né? Professor Tem várias Wilde historinhas é dessa aí, outra mas eu já tô falando muito. Não, Professor tá. Wilde é outra coisa. Eu acho que já deu um vídeo, isso aí já é uma coisa importante, mandar essa mensagem aí. Essa mensagem, Sim, né? tem Essa realidade, pra fechar- expor, essa Vai fechar, né? hipocrisia das pessoas, né? Aproveitar da miséria do outro para ganhar dinheiro. Isso. Exatamente. Ele quer ser o... É isso, assim, o problema não é a exclusão. Para muitas pessoas, isso é uma questão social do mundo, né? Aí estou extrapolando a área do mundo da roça, mas para o humano e sobretudo para o nosso país, onde as pessoas veem o mundo assim, onde o problema não é a exclusão, o problema é ser você o excluído. Porque quando você passa a ser o que exclui, não é que as pessoas não têm carro, é que você não tem carro. Então quando você comprar um carro e as pessoas Esqueceu. são os bens de privilégio, né? A pessoa ela não quer o fim dos privilégios, ela quer estar na área VIP, ela, né? Então a gente precisa repensar e reconstruir essa noção que a gente tem da vida no coletivo, né? Legal. Wilde, um beijo no seu coração, cara. Valeu. Você ia concluir ou essa é a conclusão? Eu tenho muita coisa para falar, né? Mas Então vamos para a próxima. É a parte 1. Essa é a parte 1, cara. Obrigado, Wilde. Muito legal. Já valeu. que agora a gente pode... Vamos para onde? A gente pode ver a outra casa lá, Vamos lá. a gente senta lá em cima lá e faz outras conversas dessa. faz uma conversa sobre o... Bioconstrução? A gente pode mostrar a bioconstrução, dá para fazer um vídeo mais curto também e podemos olhar ali e falar um pouco sobre isso que eu tenho, que é o que eu estava pensando, porque um vídeo do Bambino até, da gente fazer um papo sobre negócios rurais, como é que você pensa, e assim, dentro do meu estilo que é mais filosófico, assim, Que eu acho ótimo. que não é para caber, porque não tem uma receita de bolo, nem agrofloresta, nem a criação de um negócio tem uma receita de bolo. Então a ideia é trazer alguns elementos para as pessoas pensarem, para elas poderem montar. Quando eu faço consultoria, às vezes a pessoa está esperando assim, que eu vou chegar para ela e vou falar assim, planta abacate, planta café, planta amora. E no fundo o que eu faço é dar elementos para ela escolher o que ela vai fazer. Se ela quiser plantar café, ela tem que saber que ela vai ganhar um dinheiro, mas os benefícios são esses, né? E o ônus é tal. Então, para plantar tudo tem ônus e bônus e você que escolhe, porque é você que vai ser feliz ou triste. Por isso que procurando o Wilde, ele vai diminuir o degrau da escada dele, certo? A pessoa vai escolher mais consciente, né? E não vai passar, às vezes, por um sufoco. Você sabendo, você consultando com você, Wilde, você vai esclarecer ele de certos erros que ele vai cometer. Se ele tomar uma aula com você, ele vai ter a probabilidade dele sofrer menos, se fosse o caso, é isso, né? Porque a parte do sofrimento eu já sofri, né? Então Você já passou pela pessoa. Você já bateu às vezes a cara no chão, eu vejo né? a pessoa com uma ideia que eu já tive e já deu certo ou já deu errado. E eu tento trazer. Tem muita gente legal nesse campo, assim, como em toda profissão, na agrofloresta, assim, nessa consultoria assim, de permacultura tem muita gente muito legal e tem muita gente, e aí isso é uma coisa assim para deixar também para as pessoas, porque assim,
Eu às vezes nem tenho tempo de atender todo mundo, tento trazer outras pessoas junto. Nem sempre as melhores pessoas são as que têm os melhores vídeos nas redes sociais. Às vezes tem um profissional que sabe muito, mas ele não tem um vídeo profissional com um microfone externo, gravado, uma equipe de marketing, mas ele sabe bastante. Então, tem muita gente de verdade, tem muita gente de mentira também, né? Que às vezes começou ontem e quer se propor a estar procurando bem aí em todas as regiões do Brasil, assim. Tem bastante profissional legal de agrofloresta e de consultor do meio rural, assim. Legal. Pegando cena, sabe? Não é fácil, não. Aqui tem uma galera que investiu muito em rede social, assim, Então, né? mas E aí, tipo, a pessoa tem um super site, ela tem lá um negócio vendendo, aí a pessoa contrata e tem um super diária, e aí várias vezes eu falo, não, cara, aquele fulaninho ali, ó, de chapéu de palha ali, Vai nele. coisa ali, vai nele, que ele que sabe. Porque ele vive aquilo, né? Mas O outro, às vezes, é um cara que vem dentro da moda, fiz um curso com o Ernest, veio dentro da moda, assim, e tá... Mas tem bastante gente legal aí nesse mundo. Mas procurando um profissional que nem você, ele está fazendo um investimento. Ele não está gastando. Para né? tudo, para tudo. Por exemplo, é muito comum o Pedro Cardoso que fala isso, né? O cara compra um apartamento de 5 milhões e não quer pagar 5 mil pro pintor pintar o apartamento Já de 5 escutei ele milhões, falando né? isso, cara. No mundo rural é a mesma coisa. O cara compra uma fazenda de 3 milhões, 5 milhões, aí ele quer botar um gado, mas ele não contrata um zootecnista, ele não contrata um veterinário, ele não contrata um profissional da área. Ele quer fazer às vezes ele quer fazer uma monocultura, mas o investimento dele em conhecimento, que é o mais importante, que é o maior insumo da agricultura, é o conhecimento. O Ernest coloca isso, e isso é um fato. O melhor investimento em tempos difíceis da economia, bolsa caindo, invista em conhecimento. Então, às vezes, a pessoa não paga um consultor. Cara, tem coisa que às vezes você fala, não faz isso aqui não, ó. Faz ali. A pessoa economiza 30 vezes o que ela está te pagando para você avaliar os benefícios da proposta dela. Ano passado começou essa chuvinha que deu aí de setembro, que é a chuvinha que eu chamo de chuvinha do feijão, não sei como é que as pessoas chamam aqui. Que é a chuvinha que você vê ali, o pessoal já está plantando feijão. Adiantou a água, né? Adiantou agora. Né? Por isso, assim, falando aqui do Sudeste, é importante você ter um conhecimento. Uma coisa que eu dou essa dica também é você ter um papel milimetrado. A gente fazia isso com as comunidades indígenas lá no Amazonas. Ter um papel milimetrado e todo dia você, num campinho daquele papel, anotar se choveu, se foi sol. E quem tiver mesmo, fala assim, vou viver de agricultura, ter até um pluviômetro assim, né? Tem muito na internet assim, você faz um pluviômetro simples com um funil, um cano de PVC e uma régua, e uma bolinha de ping-pong. Você faz um pluviômetro e você faz um monitoramento na sua área, porque aqui a pluviosidade aqui é diferente da pluviosidade em Paraíso. Por que em Paraíso você consegue alcançar um café especial de 92, 93 pontos e em São Bento você não consegue tirar um café de 60 pontos? Né, você consegue fazer um café superior, mas você não consegue chegar num café gourmet. O que é a umidade do ar aqui, não? É diferente regime de chuva, umidade. Só que você tem campos, principalmente chuva. Micro-regiões assim, seria? Principalmente São Bento é mais úmido. É mais úmido, né? Porque aí você tem uma serrinha que vira para lá, tá 20, 25 quilômetros de distância. Só que você tem áreas, microterritórios, aonde você tem uma pluviosidade que é boa para aquele produto. Uhum. Então, às vezes, olhando pela vegetação e tal, você consegue, quem tem mais vivência, consegue arriscar. Mas, assim, nada como alguém que fala assim, cara, esse ano choveu mais desse jeito, o regime de chuva foi desse jeito. Nos últimos 5 anos, eu presto muita atenção. Já teve vezes, assim, de eu sacar essa mudança do El Ninho para Laninha e conseguir estender a minha produção quando ninguém acreditava mais que dava. Eu fui e aí vendi sozinho. Uhum. Aí só eu tinha aquele produto. Mas é porque eu agora não estou fazendo mais monitoramento, mas no outro sítio ainda fiz, porque eu vim da Amazônia para cá, né? Então eu precisava determinar aqui, naquele meu lugar, como era ali. Mas aí você juntou isso, a sua observação, com as previsões de INPE e outros institutos também, né?
Eu tenho essa vantagem de ter feito um curso, né, dentro da área das ciências da natureza, assim. Então eu tenho muitos amigos que são meteorologistas, que são então climatólogos. Eu tenho uma rede E fiz também, na universidade eu cursei climatologia. Então eu tenho pessoas que me tiram dúvidas e que me permitem aprofundar meu conhecimento em algum tema específico que é bom para mim. Então eu estou sempre buscando também, assim, não é do nada, né? Essas coisas vêm com bastante esforço. Né? O Wilde, eu não sei se está muito fora, se tiver você me fala, depois não vamos conversar desse assunto. O que você acha desses incêndios que está acontecendo lá para o hemisfério norte, né? Esses incêndios muito grandes que estão destruindo muita coisa esse ano. Você acha que é um fenômeno isolado? Você acha que teve a intervenção humana nisso? Então, cara, assim, os incêndios, tanto no hemisfério norte, como aqui mesmo a gente tá vendo também, agora mesmo, né? Estamos em... Mas o nosso eu acho que é mais provocado, né? Estamos em setembro de 2023. Sim. Aqui a gente está vendo agora, aqui no Rio Grande do Sul, mas também lá no Marrocos. Teve enfim, eu acho que teve outro na país, Líbia, na Líbia, né? E tem um bocado de terremoto, enchente rolando aí. Parte disso é fenômeno natural. Terremoto, como eu conheço, terremoto a gente não influencia no que é terremoto, que é movimento de placa. Até onde a gente sabe, né? Mas o que a gente pode falar assim desses desastres globais, você tem fenômenos políticos, sociais, vamos pontuar algumas coisas assim. Primeiro que você tem pouco investimento em prevenção de desastre, porque dá muito mais voto. Você chegar com uma cesta básica do que a pessoa não repara que não aconteceu o desastre, né? Então tem um baixo investimento. Você tem muita ocupação. Concentração também, né? Nos lugares, por exemplo, você tem uma planície de inundação do rio, e aí você tem um monte de casa na planície de inundação do rio. Pronto. Aí o que você faz? Em vez de não ocupar a planície de inundação do rio, você retifica o rio, né? Faz o rio ficar reto, cava mais dentro do rio para a água poder passar direto. É o que acontece. Aqui mesmo no nosso riozinho Sapucaí ali, aconteceu isso, né? Assim, ocupação da várzea do rio com pasto, retificou o rio, os peixes foram tudo embora. Não tem mais os peixes que tinha ali. Então você vai agora, só que se alagar um pasto, é diferente do que se alagar aqui em São Bento, por exemplo, que tem um monte de casa na beira, já há muitos anos, assim, essa ocupação na beira do rio, e que as pessoas ficam ali sem dormir, com medo que vai com subir. medo da água subir e ter que sair. Quando você coloca isso numa escala de uma cidade muito maior, o potencial de desastre é muito maior. Ocupação de encosta, aí você soma ocupação de encosta com desmatamento da área. O fluxo da água, né? A água morra abaixo, fogo morra acima, né? Ninguém segura. Então, a água vem descendo, ela não tem mais mesmo a área para infiltrar e aí tem uma casa no caminho. Então você vai somando todos esses fatores. Aí você falou do incêndio, né? Eu estava pensando mais no incêndio, aí você foi para a água. Que aí eu estava trazendo para o que tem acontecido aqui, né? Mas o que está rolando no incêndio, assim, também tem a ver com desmatamento, tem a ver com o aquecimento global no geral. É ruim falar essa expressão aquecimento global, porque não é só aquecimento, é mudança climática. O clima está mudando, às vezes para mais frio, às vezes para mais quente. A variação, né, é que é a questão. Então você tem um ano muito quente, uma vegetação já muito transformada e muitas áreas sem vegetação. Alguns chegaram a falar que a introdução de capins, por exemplo, no Havaí, que não tinha, favoreceu o espalhamento do fogo. Então, né? Eu não sei exatamente qual espécie que eles tiraram e qual que eles colocaram, mas você tem uma mudança na vegetação, vamos chamar uma antropização da vegetação. E aí uma vegetação que ela é menos adaptada àquele lugar, às vezes ela é melhor para o gado, mas ela é menos adaptada para aquela variação. Você pega um ano muito quente, seca, pronto. Aí qualquer fagulha, condição especial. Aí bota umas casas no meio do caminho de madeira, tá dada a tragédia, né? Isso aí. E aí nos Estados Unidos ainda tem mais desenvolvido sistemas de alerta, porque você vê que a quantidade de mortes num país mais rico, que investe em sistemas de alerta, é maior, é menor, né? Menor.
Se você pegar aqui no Rio Grande do Sul, por exemplo, o Rio Grande do Sul não tem um sistema público próprio de alerta. Diferente do Paraná, diferente de Santa Catarina, diferente de São Paulo, diferente de outros estados. Que tem um sistema público, você tem um órgão público. Ah, e o Rio Grande do Sul não tem, olha. O Rio Grande do Sul tem uma empresa que fica em São Paulo, que passa o boletim meteorológico para eles. Uau. Então você não tem uma empresa lá, entendeu? Então essas coisas também, assim, esses pequenos detalhes, tá tudo errado. Mas se você tem um plano de evacuação, é menos pior, né? Então se você sequer tem um plano de contingência dos desastres, né? Piorou tudo. Então você vê, no Havaí, o estrago foi gigantesco, mas a quantidade de mortos proporcionalmente àquele desastre foi bem menor do que seria num lugar onde você não tem nenhuma... Um aviso, né? Nenhum aviso, não tem uma capacidade de evacuação, né? Legal. Bom, nenhum acidente, cara, nem acidente aéreo, nem acidente de carro, nem queimada, nem desastre é uma coisa isolada, né? É sempre uma somatória de fatores. Tá certo, legal. Gostei da resposta. Aqui, ó. Aqui era esse, ó, se quiser mostrar aqui, esse daqui, assim, vamos lembrar que essa é uma área que está há mais de um ano sem manejo, né? Que a hora que eu vou entrar aqui logo antes de começar as chuvas e vou dar um manejo nessa área. Você vai roçar o capim? Eu vou manejar a área, assim, então eu vou roçar onde tem que roçar. No caso do capim eu vou roçar. No caso das bananeiras eu vou manejar as bananeiras. O margaridão eu vou podar. Então outras árvores aí no meio que se perderam por conta do abandono que rolou, porque eu não vim aqui nem ligar a irrigação na seca. Ah, é? Eu fiz um plano, eu estava quebrado, tive que ir para casa da minha mãe. Nessa hora, mãe é mãe, né? Eu fiquei com a perna quebrada e fui para lá. Mãe é mãe. Mas, então aqui tinha morango, tinha brócolis, tinha milho, tava tudo plantado essa área e tava as árvores crescendo entre as bananeiras, frutíferas. Aqui eu botei um pouco de pera, mas eu botei muita goiaba, porque aqui não é bom para abacate e café, que é uma coisa que eu investia no outro sítio. Por quê? Que eu gosto muito. Porque o abacate, ele não pode ter... umidade, ele não pode dar raiz na água, né? Na água, E aqui, como o lençol, ele é muito perto da superfície, a raiz dele... Isso que acontece, muita gente fala assim, meu abacate morreu de repente. O que aconteceu? Aí você vê o abacate ele afogou a raiz lá embaixo, né? Então ele estava ali, cresceu, atingiu o lençol, já era. Morreu. Tem outras árvores que gostam disso, mas o abacate especificamente não gosta, o café também não. Então aqui eu laranja também não, né? Não gosta de... A laranja, ela é menos... Ela não gosta. Mas ela aguenta um pouco mais. Mais do que o abacate, em comparação. Então, dependendo do seu lençol, você ainda consegue plantar a laranja, até porque ela tem um porte menor do que do abacate. Não é tão profunda. Exatamente. Mas o que eu queria mostrar era esse capim aqui, que é o capim mombaça. Ele deveria ser manejado antes disso. Mas repara como ele dá biomassa. Bastante, né? Assim, ele cresce muito rápido, ele dá muita biomassa. Então ele dá capim suficiente para eu poder cobrir 2 ou 3 linhas aí com bastante material. Diferente dessa área aqui, ó, que eu não fiz nenhuma intervenção. Essa você não plantou o capim? Não plantei o capim. Aqui é uma área que eu tirei o milho e deixei sem nada. Então aqui tem, que o pessoal chama de derruba velho, tem... Derruba velho. É aquele capim que é um barbante? Você vai andando, barbante, você vai andando e tropeça, né? Esse derruba velho. Exatamente. Então você tem, assim, aquele papo de novo, com a minha intervenção, você tem essa quantidade de biomassa. Esse aqui é um mombaça, né? Solo protegido só pelo fato de ele estar aí, né? Exatamente. Também. E a hora que eu quiser eu vou roçar e vou trazer ele para a linha. Aqui, onde eu não tive uma intervenção no sentido de otimizar o processo de vida, eu não tenho matéria orgânica nenhuma aqui para poder cobrir minhas linhas. E uma dica legal é que agora, antes das chuvas, é um momento muito bom de roçar o capim para ele vir com vigor, seja para pasto, seja para cobertura de solo, para ele vir com vigor na chuva. Ele entrar naquele momento mais propício para ele, entrar com vigor, não entrar velho ali, né? Ele vai entrar ali rejuvenescido, para ele conseguir ter uma capacidade de desenvolvimento maior. Legal. Aqui, ó, aí eu plantei os margaridões, aí sobrou umas 2 estacas, eu deixei aqui. 2 estacas, esse negócio... Deixei no chão aqui.
Ah, você nem enterrou nada. Não, eu deixei aqui e falei assim, amanhã eu planto o resto. Ele se E resolveu. aí ele ficou maior do que todos os outros. Cara, eu já tentei arrancar margaridão do chão, quando fica 2, 3 anos, é uma árvore que você vai tirar. Aqui a gente refez essa estradinha e aí passou na Aí ele cobriu. Aí cobriu ele. Pra tirar um pedaço ainda, porque ele tava aqui. E ele cai de semente, né? Aí ele ainda foi se espalhando pra cá ainda. É verdade, ele se espalha por semente. Olha que bonitinha a casinha. Aqui ele até tampou o jardim, né? Ah, mas ele orna, não orna? Ah, eu sou fã. E eu descobri que é comestível isso, o margaridão. Eu não sabia. Comestível? Eu sabia que ele era medicinal, mas comestível, que ele é bem amargo, né? Lá no Maranhão eles chamam isso daí mão de Deus. Já ouvi desse nome. Eu não conhecia. E lá a gente trabalhando com as agroflorestas no Maranhão, que aliás é um projeto incrível das quebradeiras de coco babaçu lá. Uhum. E agora trabalhando muito com agrofloresta também para dar mais segurança e autonomia alimentar para as comunidades. A gente trabalha muito com margaridão lá, é muito quente, né? Então dá para trabalhar com ingá, né? Plantas diferentes daqui. E lá aí já lá é a transição para o amazônico, né? É isso? Lá, nesse lugar que eu estou trabalhando, que é o Médio Mearim, É. a região ali onde nasceu o João do Vale, inclusive, que é aquele cantor de forró, né? Uhum. Região de Pedreiras, Lago do Junco ali. É transição. Tem lugar que, assim, de um lado da estrada é Amazônia, assim, tecnicamente, né? Para a divisão geográfica, o município daqui é Amazônia, o município daqui é Cerrado. Mas lá é o que a gente chama de mata de cocal, né? Que são as matas de... É meio cerrado, espécies de cerrado, espécies da Amazônia, com um solo muito diferente, mais arenoso. Então mais parecido com um solo da Amazônia, mas com características também de solo do cerrado, que o solo é determinante para a floresta que você tem em cima dele, né? Tá, não é só o clima, né, de fora. Está tudo ligado, né? Mas assim, para além do clima, você tem como que aquele solo responde. Tá. Isso vai dar manchas de outros biomas. Dentro da Amazônia, por exemplo, você tem manchas de cerrado, manchas de caatinga, né? Mas enfim, lá isso é quente e a gente começou a trabalhar lá na agrofloresta com espécies mais quentes, que a gente colocou margaridão. E eu falando margaridão, ninguém entendia, o pessoal falou, não, é o mão de Deus. Mão de Deus. Aí isso aqui come, aí eles comendo, eu falei... Come a folha? A folha. Cara, mas é bem amarguinho isso. Amarguinho. Eu gosto de amargo, mas... Você já comeu? Comi. É? Cara, o margaridão... Assim, não vou falar pra ninguém comer pratos e pratos dessa folha. Mas ele é medicinal, assim, come-se mais com fim medicinal do que nutricional, né? Tá, porque o aparelho digestório ele é bom, isso eu sei. Eu sinto, na verdade, né? Mas o povo nem faz refogado, fazer um prato, é isso? Come cru. Legal. A folha. Folha. E aí, seu Wilde, onde vamos? Vamos entrar aqui pra vocês conhecerem a casa. Assim, tem coisas na casa que a gente ainda tá terminando, né? Tá. A gente precisa melhorar o sistema de escoamento de água aqui. Essa aqui é uma tinta que todo mundo conhece bem, que é a tinta de terra, né? É a pintura... Todo mundo, não sei. Todo mundo que acompanha o canal... Conhece, Conhece, mas né? tem sempre gente nova. Quer falar da tinta? Isso, aliás, vamos falar do que tem como parede aí, né? Primeiro. Essa casa, para mostrar um pouco a casa aqui, eu queria construir essa casa em 5 meses.